Nós fizemos esse vídeo, comentamos sobre um possível benefício dessa pesquisa recente que saiu com o uso da polilaminina em pessoas com ela. Foi um questionamento, tá? Apesar desse estudo ter sido realizado em pessoas com mielopatia traumática, nós recebemos essa pergunta e surgiram alguns comentários, algumas dúvidas, nós vamos responder algumas. A primeira é do André. Faz 25 anos que ela estuda isso. Olha, eu entendi o tom que você falou, tá? Mas, assim, ninguém faz uma pesquisa nesse nível, uma pesquisa extremamente disruptiva, inovadora, com resultados que podem trazer um alto impacto para pacientes com a doença tão grave e que nós não temos opção terapêutica medicamentosa, como a mielopatia traumática. Ninguém faz um estudo desse se não tiver muito conhecimento. Então, ninguém aqui questiona a qualidade da pesquisadora, tá? Muito pelo contrário, é uma pessoa que já está há mais de 20 anos estudando essa substância, uma pessoa que é doutora, professora na UFRJ, ou seja, não caiu de paraquedas aqui para fazer pesquisa. Esse tipo de pesquisa, geralmente, é um pesquisador assim, que tem muitos anos assim, estudando o assunto. Tá? Então, assim, não me surpreende o fato dela ter 20 anos de estudo, tá certo? E aqui eu não critiquei o trabalho, tá? Eu apenas respondi sobre os possíveis benefícios que no futuro possa vir a trazer para pacientes com ela, ok? E uma coisa que eu alertei é que esse estudo é um estudo extremamente inicial. Esse estudo está em fases iniciais de pesquisa, requer fases posteriores com um número imenso de pacientes, para depois saber se tem ou não eficácia. E eu falei que nessa fase do estudo, o único interesse da pesquisa é saber se é seguro fazer uso dessa substância em ser humano, tá bom? Um abraço, obrigado pelo seu comentário. O Alfredo Patrocínio, ele comenta aqui, por mim já tinha provado esse remédio, já queria logo uma dose. Foi justamente por conta de comentário igual ao seu que eu fiz esse vídeo ontem comentando sobre a necessidade de a gente ter um pouquinho de cautela, já que esse momento do estudo, ele não pode afirmar a eficácia, porque é um número muito limitado de pessoas que participaram desse estudo. Então, essa fase do estudo é para avaliar a segurança, se é seguro fazer esse medicamento em pessoas, tá? Só para vocês terem ideia, olha só como é que o protocolo aqui, ele é um pouco restrito. 6 pacientes avaliados, ok? Então, na realidade, foram 8 pacientes avaliados, 2 morreram durante a pesquisa, mas morreram por complicações do trauma. Não parece que a morte desses 2 pacientes foram relacionadas ao medicamento, e sim porque esses pacientes chegaram com um quadro agudo. Então, o paciente sofre um trauma, sofre um acidente, tem politraumatismo, e 2 acabaram falecendo porque trauma é uma patologia grave. Então, se vocês observaram, desses 3 aqui, eles chegaram com até 72 horas após o acidente, e mais 3 com até 48 horas, ou seja, em até 3 dias do acidente foi feita a aplicação da substância, ok? Então isso é muito limitado, a gente não pode tirar nenhuma conclusão se quem já tem lesão medular há muito tempo, meses, anos, se vai ter benefício com essa substância. Esse estudo não serve para responder isso, serviu para avaliar casos de trauma agudo. Só para vocês terem noção como que foi desenhado esse estudo, o paciente chegava, avaliava os critérios de inclusão desses pacientes, quem tinha elegibilidade ou não, quem concordou em participar do estudo, e esses pacientes foram acompanhados. 2 dias, 10 dias, 1 mês, 3 meses, 6 e até mesmo 12 meses. E aí tem um vídeo de um paciente, né, que estava tetraplégico praticamente, né, e depois tem um vídeo dele correndo, pulando, enfim. Feliz, né? Muito bom quando isso acontece. A gente sabe que um trauma medular sempre é muito grave e o paciente geralmente fica com sequela. Aqui estão as imagens de ressonância desses pacientes, ó, mostrando quadros traumáticos, já a medula já demonstrando alteração de sinal, demonstrando que de fato não tem dúvida, né? Esses pacientes tiveram uma mielopatia cervical grave, né? E isso foi confirmado do ponto de vista eletrofisiológico. Aqui, potencial evocado motor, aqui a gente observa aqui resposta motora nos braços, mas região de C8, T1 aqui já não tem resposta na mão, tá? E nas pernas, ausência de sinal. Demonstrando sim, esses pacientes eles perderam a função motora mesmo. Aqui está um caso aqui, ó, início, ausência de resposta na mão direita. No final do tratamento começou a surgir uma resposta, 23 milhas de amplitude, é uma resposta muito pequena, tá? Então assim, isso geralmente não chega a gerar função motora importante, mas já demonstra sim uma certa resposta. Um outro comentário que eu recebi aqui, durante a pandemia, aplicaram sem segurança
E aí o cara não tem nenhuma outra esperança, ficam negando sem testar. Não, é justamente para isso que tem os estudos, tá? Então, o estudo, ele tem que seguir essas fases de estudo, né? Tem a fase inicial que é feita com o animal, onde você faz a substância e você vai avaliar se essa substância está causando encefalite, está causando hepatite, está causando disfunção cardíaca. Efeitos colaterais graves são justamente para poder ser registrado nesse momento. Aqui, várias substâncias já caem por terra porque elas são tóxicas e não pode continuar o estudo. Tá? Então, nessa fase, geralmente é feito em animal. Posteriormente, você faz um grupo muito pequeno de pacientes em pessoas humanas, como foi o caso desse estudo, e nessa fase de estudo você quer avaliar a segurança em humanos, que é justamente isso que o estudo está se propondo, avaliar a segurança. Para você ter uma noção sobre a eficácia, aí você vai precisar ter um N grande. E isso é um estudo piloto. Estudo piloto é geralmente quando você não tem dados na literatura, então você tem que fazer com um grupo pequeno para poder avaliar a margem de segurança nesses pacientes, para depois você ampliar num grupo maior. Aí sim, num grupo grande, é possível você responder sobre a eficácia. Então, nessa fase aqui, não é. E isso não é desfazendo do estudo, tá? É um estudo muito bem conduzido, profissionais sérios, tá? Eu conheço até um neurocirurgião participando aqui desse trabalho. Quem me acompanha no Instagram lá, pode observar que eu acompanho sigo poucas pessoas no meu Instagram. E um deles é um neurocirurgião que está na pesquisa, que é um cara muito bom, de excelência, tá certo? Então, não é, pelo contrário, tá? Eu sei que é estudo por gente que, como eu comentei no início lá, respondendo a outra pergunta, são profissionais de muito conhecimento. Mas por que durante a pandemia o medicamento saiu mais rápido? Primeiro, era uma epidemia, morrendo muita gente com a epidemia, uma situação aguda, onde você tem que acelerar muito esse processo. Segundo, medicamentos ali, no caso dos medicamentos feitos durante a pandemia, as técnicas de produção já eram conhecidas, não era nenhuma novidade. A diferença que era um vírus novo, e aí bastava pegar pedaços, fragmentos desse vírus novo, fazer replicação viral desse vírus e, posteriormente, transformar isso na forma de imunização, que foi o que aconteceu. Por isso que acelerou mais, justamente por conta da gravidade da situação, o fato de você ter que acelerar os processos. Foi encurtado? Foi encurtado. Geralmente um estudo desse aqui vai durar aqui em torno de 12, 15 anos, tá? Isso tudo demora, isso é necessário você passar por essas etapas e elas são demoradas, são caras, extremamente custosas, você tem que ter uma pessoa que financie isso aqui, parece que teve um laboratório financiando essa pesquisa, mas essas etapas são necessárias, a gente tem que aguardar. Vocês podem lembrar que coisas de uns 4, 5 anos atrás, aqui no Brasil, teve uma pesquisa sobre teve uma pesquisa sobre fosfoetalonamina, não lembro bem se o nome é esse, tá? Sobre o tratamento de câncer, tá? Isso saiu na imprensa, isso é algo revolucionário, a imprensa também foi para cima poder divulgar, só que também era um estudo pequeno. Aí fizeram um estudo posteriormente, com um grupo maior de pessoas, demonstrou que é totalmente ineficaz. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? E é essa cautela que a gente fala que nesse momento é necessário ter. E uma última pergunta também que chegou quase aqui agora na hora que eu estou gravando esse vídeo eu vi que o uso da polilamina poderá servir para quem tem problemas de células-tronco. É verdade mesmo? Eu tenho distrofia muscular de cinturas. Olha, a laminina, ela é uma substância que está presente na fibra muscular, principalmente na região extracelular, e existem as distrofias de cinturas ligadas ao gene da laminina, tá? Então, assim, quem sabe, é uma porta aí de pesquisa também no futuro para esses pacientes específicos que apresentam distrofia de cinturas associada à mutação do gene da laminina, ok? Então, assim, é possível, mas tem que ser estudado, tá bom? Nesse momento agora é só especulação. Certo? Obrigado, espero que vocês tenham compreendido um vídeo um pouquinho mais longo para poder responder essas dúvidas, que é normal, coisa nova, tá? E se for realmente as próximas etapas dos estudos que vão surgir na sequência, confirmar esses achados, aí eu acho que vai ser algo assim que tem tudo para poder ser algo disruptivo no tratamento do trauma raquimedular. Um abraço!